Cumprimento a todos com a paz do Senhor. A palavra que nós vamos ler nessa noite, para todos que estão online ouvindo essa palavra, a palavra que nós vamos ler nessa noite está em Mateus capítulo 14, versículo de número 25. O tema da mensagem diz da seguinte forma: saindo do barco para alcançar o sobrenatural. A palavra de Deus diz da seguinte forma: na quarta vigília da noite, foi Jesus ter com eles andando sobre o mar. E os discípulos, ao verem andando sobre as águas, ficaram aterrados, exclamando: é um fantasma. E tomados de medo, gritaram. Mas Jesus imediatamente disse: tem bom ânimo, não tem mais. Respondeu Pedro, disse: se tu és Senhor, manda e ter contigo por sobre as águas. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou por sobre as águas e foi ter com Jesus. Reparando, porém, a força do vento, teve medo e começou a submergir e gritou: salva-me, Senhor. Ele prontamente, Jesus, estendeu a mão, tomou e disse ao homem de pequena fé: por que duvidaste? Subiram ambos para o barco, cessou o vento. E os que estavam no barco adoraram, dizendo: verdadeiramente és o Filho de Deus. A palavra de Deus vai nos falar aqui sobre quando Jesus está andando sobre o mar. E nessa palavra aqui, nós entendemos já no início dela, que Pedro é chamado e desafiado para andar sobre as águas. Pedro, neste momento, foi desafiado. Por quê? Porque muitos que estavam ali não tinham a coragem que Pedro tinha. E muitas vezes nós estamos colocados em um determinado grupo, mas muitas vezes Deus, através de nós, faz a gente se destacar além dos demais. Primeiro ponto nessa mensagem: não siga o conselho daqueles que ficam num barco com intenção de frustrar o apóstolo Pedro. O que nós entendemos aqui? Que muitas pessoas que estão no mesmo barco que nós, muitas vezes têm o intuito de nos frustrar ou até decepcionar. Muitas pessoas estavam no mesmo barco que Pedro, mas não entendiam o chamado de Pedro, não entendiam a vocação de Pedro. Muitas vezes vai ter pessoa que está no mesmo barco que você, mas não entende o teu chamado, não entende a tua vocação. E quando a pessoa não entende, ela quer te frustrar, te decepcionar de alguma forma. Não quer dizer que a pessoa esteja num barco contigo, que ela esteja na mesma comunhão, na mesma ligação que você está. A pessoa pode estar no barco, mas muitas vezes ela não tem a mesma fé que você tem. Muitas vezes ela não quer alcançar o mesmo céu que você está tentando alcançar. Muitas vezes está num barco, mas não tem os mesmos objetivos que você tem. O que nós entendemos aqui, tinham 12 pessoas dentro do barco, mas só um Deus tinha escolhido para ser o pastor da igreja. Só um Deus tinha escolhido para ser o líder. Então, muitas vezes você vai estar dentro de um barco, mas muitas pessoas ali não vão nem entender e nem contribuir com você. Muitas pessoas, muitas vezes, quem sabe, essas pessoas estão olhando para você, mas o olhar delas não é de te ajudar, o olhar delas é de inveja, de olho grande, e muitas vezes essas pessoas, elas não querem te ajudar. Por quê? Porque aquilo que está em você é maior do que o que está nelas. Segundo ponto: não tente um impossível na sua própria força. Uma das coisas que nós entendemos aqui é o seguinte: só saia do barco se Jesus convocar para você sair do barco. Muitas pessoas querem sair do barco, mas não é porque Jesus mandou ele sair do barco. Ele quer sair do barco pela sua própria força, pelo seu próprio entendimento. Ele quer sair porque, quem sabe, acha que o barco está muito pequeno para ele. Ele se tornou muito grande para esse pequeno barco. Nós entendemos que Jesus, ele estava em um barco, ele não estava em um navio. E nós entendemos que um barco, principalmente um barco de pescador, é um local pequeno, é um local que não tem muito espaço. Mas a Bíblia diz que quando Pedro começa a ver o sobrenatural de Deus, ele não se contenta em ficar dentro do barco. Tem muitas pessoas
pessoa que mesmo vendo o sobrenatural de Deus, ele quer ficar dentro do barco, mesmo Jesus chamando para sair do barco. Terceiro ponto, não fique num barco quando Jesus está te chamando. Quantas pessoas Deus tem chamado ele para uma grande obra, quantos homens, quantas mulheres Deus tem chamado ele para uma grande obra. O que significa sair do barco? Muitas vezes significa sair do acomodismo, muitas vezes significa sair da vida que nós estamos. Muitas vezes nós achamos que estamos bem com Deus, mas não estamos bem, porque nós não queremos sair do barco, nós não queremos sair da situação que nós estamos neste momento. Nós vemos que todos os discípulos viram Jesus, mas eles não quiseram sair do barco porque ficaram com medo. Quem sabe muitas vezes você não quer sair da sua casa, você não quer sair do seu domicílio para cultuar, porque você não quer sair do barco. Você acha que o teu barco está tão seguro. Você acha que o teu barco é um local tão seguro. E eu vou te falar uma coisa. Todo barco que não tiver Jesus, ele não é seguro. Todo barco que Jesus não tiver nele, não existe proteção, não existe segurança. Mas quando Jesus chama Pedro, para que Pedro venha sair do barco, e Pedro, ele começa a sair, porque ele não sai porque ele queria, ele sai porque Jesus mandou. Então nós entendemos outra coisa aqui, nós só devemos fazer alguma coisa para Jesus quando nós obedecemos a voz dele. Quarto ponto, não olhe para o natural, não jogue nas circunstâncias, pois Pedro havia e despertou. E pode acontecer conosco. Não olhe para o natural. Quando nós deixamos de ter a visão sobrenatural e começamos a ver o natural, o que acontece? A Bíblia vai dizer que quando Jesus chama Pedro, a Bíblia diz que Pedro começa a andar sobre as águas. A Bíblia diz que Pedro agora começa a ter uma experiência sobrenatural com Cristo. Mas o que acontece também? A Bíblia vai dizer que Pedro, ele começa a olhar para o vento, ele começa a olhar para a tempestade, e quando ele começa a olhar para o vento, ele começa a olhar para as adversidades, a Bíblia diz que ele começa a afundar. Muitas vezes nós não prosseguimos na fé, porque ficamos preocupados com as adversidades, com os problemas. Muitas vezes você está dentro da sua casa, quem sabe você está agora com várias dívidas. Quem sabe agora neste momento você tem muitas contas para pagar, mas eu vou te dizer uma coisa, quando nós mergulhamos no sobrenatural de Deus, Deus providencia tudo. Quando nós entramos no sobrenatural de Deus, Ele traz existência aquilo que não existe. Quando nós entramos no sobrenatural de Deus e deixamos de olhar para a situação, para a circunstância que nós estamos passando, aí nós vemos o sobrenatural do Todo-Poderoso. Então nós entendemos que assim como Pedro, nós temos que procurar mergulhar no sobrenatural, naquilo que nós não estamos vendo, naquilo que nós não estamos enxergando. Para todos os discípulos, aquilo era impossível andar sobre as águas, mas Pedro teve coragem, Pedro se destacou. Muitas vezes as pessoas falam assim, por que fulano consegue isso e eu não consigo? Porque ele desejou, ele intentou entrar no sobrenatural de Deus, por enquanto que nós não desejamos entrar nesse mesmo sobrenatural. Muitas vezes, para algumas pessoas, o sobrenatural de Deus, quem sabe, é meninice. Mas quando você entra no sobrenatural de Deus, nada que está aqui na terra consegue mais te prender. Nada que está aqui na terra tem valor para você. Porque a única coisa que vai te interessar é a presença do Todo-Poderoso. E também nós entendemos que dentro daqueles 12 discípulos, todos eles que estavam ali,
não conseguiram entender o poder de Cristo. Não conseguiram entender o sobrenatural de Deus. Quando eles estavam pensando que Jesus já tinha feito muita coisa, eles veem agora Jesus andando sobre as águas. Mas o único que ouviu a voz de Cristo foi Pedro. Isso que faz um apóstolo se destacar dentro dos demais. Eles ficaram com tanto medo, mas com tanto medo, que não se preocuparam em ouvir a voz de Cristo. Nós estamos em um momento de pandemia, e nesse momento, muitas vezes, quem sabe o medo tem ofuscado a tua fé. Quem sabe o medo tem falado para você assim, não vale a pena. Mas a Bíblia vai dizer no capítulo 3, versículo 16 de João, diz da seguinte forma: e Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Antes de nós fazermos qualquer sacrifício para Cristo, Ele morreu antes de uma cruz do Calvário por nós. Mas nós temos que ser igual Pedro. Quando Jesus chama Pedro, Pedro larga tudo. E muitas vezes nós não queremos largar determinadas coisas para seguir a Cristo. Nós não queremos, muitas vezes, sair do acomodismo. Então, o que nos diferencia entre um ou outro é ouvir a voz de Cristo. Até porque quando Jesus te chama para alguma obra, quando Jesus te chama para você fazer alguma coisa, Ele se responsabiliza por você. Ele não te deixa só, Ele não te deixa desamparado. Jesus chamou Pedro, mas em momento nenhum Jesus largou Pedro. Mesmo quando Pedro negou Jesus, Jesus estava do lado de Pedro. Mesmo assim, a misericórdia de Deus alcançou Pedro. Então, entenda uma coisa: mesmo que você tenha se distanciado de Cristo, Ele está aí do seu lado, Ele não te abandona, não te larga, não te deixa. Então, o que nós entendemos é o seguinte: que independente daquilo que você está passando, Jesus sempre está pronto ao teu lado e te chamando, e também derramando as suas bênçãos e suas vitórias sobre você. Eu agradeço pela oportunidade em nome de Jesus.